Parte 3. O primeiro casamento com a morte. Na alquimia, o revivecimento de plantas minérios através da rega era entendido como um casamento. O texto de Comarius prossegue. Mas eu declaro aos que forem de boa vontade, quando preservais as plantas, elementos e minérios, pedras, no lugar adequado, eles realmente parecem muito belos, mas deixam de sê-lo quando testados pelo fogo. Mais tarde, quando tiverem adquirido a glória do fogo e sua cor reluzente, podereis ver o quanto aumentou sua glória em comparação com a que tinham antes, na medida em que a desejada beleza e sua natureza fluida se transformaram em divindade. Pois eles, os adeptos, as alimentam, as plantas no fogo, da mesma forma que um embrião é alimentado e cresce rapidamente no interior do útero. Mas quando chega o mês do parto, ele, o embrião, não pode ser impedido de nascer. Nossa arte sagrada, a arte da alquimia, procede da mesma forma. As ondas e marés sempre encapeladas ferem-nos, os corpos, no Hades e na tumba, em que jazem. Mas quando a tumba é aberta, eles nascem do Hades, como a criança do útero. Quando os adeptos observam essa beleza como mãe amorosa observando o fio, eles procuram um modo de alimentar a criança, o cadáver, na sua arte, isto é, com água em vez de leite. Pois a arte imita o parto, já que também é formada como uma criança, e quando se completar, podereis ver o mistério selado. Agora vos informarei onde se encontram as plantas e os elementos. Mas começarei com uma parábola, a enigma igual enigma. Ide até o cume das montanhas cobertas de florestas e lá encontrareis uma pedra. Tomai o elemento masculino, arsênico da pedra e alvejai-o de uma forma divina. Olhai então para a parte média da montanha, abaixo do lugar do masculino. Aí jaz a parte feminina com a qual se unirá e que lhe dá prazer. Pois a natureza se compraz com a natureza, senão ela não se torna uma só. Descei ao mar do Egito, levando convosco o nitron que vem da fonte, a areia. Lá deveis uni-los um ao outro, e essa união produzirá, então, a beleza multicolorida. Sem essa beleza, não poderão tornar-se um só, pois as dimensões do macho são as mesmas de sua companheira. Compreendei que a natureza recompensa a si mesma, e quando tiverdes juntado tudo em harmonia, a natureza superará a si mesma e eles terão prazer um com o outro. Olhai, ó sábios, e compreendei. Observai a realização da arte através da aproximação e união do noivo com a noiva. Observai as plantas e suas diferenças. Eu vos digo, olhai e compreendei que as nuvens nascem do mar, e carregam em si as abençoadas águas com as quais regam a terra e da terra brotam sementes e flores. Dessa forma, a nossa nuvem, que nasce de nossos elementos, também carrega a água divina e rega as plantas e elementos e não precisa de mais nada. Observai o paradoxal mistério, irmãos, o grande desconhecido. Notai que a verdade é óbvia para vós. Observai e regai vossa terra e tomai cuidado ao alimentar vossas sementes, para que possais colher o mais belo fruto. Agora, ouvi, compreendei e tomai em consideração tudo o que vos digo. Tomai dos 4 elementos o masculino superior e o inferior, o que reluz branco e avermelhado, masculino e feminino de peso igual, para combinar um com o outro. Pois, assim como o pássaro aquece e choca seus ovos com o calor de sua incubação, assim também deveis aquecê-los, liberá-los e fazê-los nascer, regando-os com águas divinas ao sol e em lugares aquecidos e cozendo-os com fogo brando no leite de mulheres virgens, observando a fumaça. Acorrentai-os no Hades e guiai-os novamente para fora, saturai-os de croco da silícia ao sol e em lugares quentes e cozei-os no leite de mulheres virgens em calor brando, protegidos da fumaça, e acorrentai-os no Hades e transportai-os com cuidado até que sua preparação esteja mais estável e não possam mais escapar do fogo. Tirai-os então para fora, e quando a alma, psiche, e o espírito, pneuma, tiverem se tomado um só, projetai-o, o uno, sobre o corpo da prata e tereis ouro, ouro como não possuem os reis em seus tesouros. A essa passagem, segue-se uma descrição da verdadeira ressurreição. Mas antes temos de examinar alguns desses temas com mais atenção. Algo novo aparece na seção 13, a descrição de uma união entre superior e inferior sob a forma de noivo e noiva. Aqui esse tema é apenas sugerido, ao passo que em textos alquímicos posteriores, ele ganha cada vez mais proeminência. Essa é a união dos opostos psíquicos que Jung descreveu em sua extensa obra, Mysterium Coniunctionis. Esse Erosgamos, casamento sagrado, é um casamento com a morte, também um tema arquetípico muito difundido. Jung teve uma experiência pessoal do Erosgamos quando se
encontrava num estado muito próximo da morte, que vem descrita em suas memórias. Ele havia sofrido 3 embolias do coração e dos pulmões e ainda estava entre a vida e a morte. Durante o dia eu ficava deprimido. Sentia-me fraco e miserável. Ao anoitecer, eu adormecia e mais ou menos à meia-noite acordava. Aí eu caía em mim e ficava desperto durante cerca de 1 hora, mas num estado totalmente alterado. Era como se eu estivesse em êxtase. Eu me sentia como que flutuando no espaço, como se estivesse abrigado no ventre do universo, num tremendo vazio, mas tomado pelo mais elevado sentimento de felicidade. Tudo ao meu redor parecia encantado. A essa hora da noite, a enfermeira costumava esquentar um pouco de comida e me trazer, pois só então eu conseguia comer. Por muito tempo me pareceu que ela era uma velha judia, muito mais velha do que na realidade, e que preparava uma comida kasher ritual para mim. Quando olhava para ela, parecia que tinha um halo azul ao redor da cabeça. Parecia que eu estava em Pardes Simonim, o Jardim das Romãs, nas bodas de Tiferet e Malkut, ou então eu era o Rabino Simon Bar Yochai, cujo casamento post-mortem estava sendo celebrado. Era o casamento místico, tal como aparece na tradição cabalística. Não sei exatamente que papel eu desempenhava. No fundo, tratava-se de mim mesmo, eu era o casamento. E minha beatitude era a de um casamento bem-aventurado. O jardim de romãs foi aos poucos desvanecendo e mudando. Em seguida, apareceu o casamento do Cordeiro, numa Jerusalém festivamente paramentada. Eram estados inefáveis de alegria. Isso também desapareceu e uma nova imagem surgiu, a última visão. Eu caminhava por um amplo vale, até onde começava uma suave cadeia de colinas. O vale desembocava num anfiteatro clássico, magnificamente situado numa paisagem verde. E aí, nesse teatro, o Hieros Gamos estava sendo celebrado. Dançarinos subiram ao palco e sobre um leito enfeitado com flores o grande pai Zeus e Hera consumavam seu casamento místico, tal como descreve a Ilíada. Essas experiências todas foram magníficas. Noite após noite, eu flutuava no estado da mais pura alegria, rodeado por imagens da criação. Aos poucos, os temas iam se confundindo e esmaecendo. As visões costumavam durar cerca de 1 hora. Logo a seguir, eu voltava a dormir. Quando o dia começava a clarear, eu pensava, outra vez vem chegando a cinzenta manhã. Para Jung, o retomo ao mundo cotidiano era extremamente difícil e deprimente. Essa experiência também foi descrita numa carta. Durante minha doença, algo me carregou. Meus pés não estavam no ar e pude comprovar que atingi terra firme. O que quer que você faça, se o fizer com sinceridade, acabará se tomando a ponte. Para sua totalidade, um barco seguro que o carrega através da escuridão de seu segundo nascimento, que para o exterior parece a morte. Santo Tomás de Aquino morreu num estado de êxtase quando interpretava o Cântico dos Cânticos para os monges de Santa Maria. Em Fossa Nova, sem dúvida a mais bela versão do Hieros Gamos na tradição ocidental. Conta-se que Tomás morreu ao raiar da aurora, acompanhado das palavras Venite dilecti filii, egredimini in hor, TWN. O tratado alquímico Aurora Consurgens provavelmente se origina nessa interpretação do cântico por Santo Tomás. Na aurora a noiva diz: ofereço os lábios ao meu amado, que encosta em mim os seus, confronte com o Cântico dos Cânticos 1 hora e 2 minutos, ele e eu somos um, confronte com João 10 horas e 30 minutos, quem poderá nos separar do amor, confronte com Romanos 8, 35 e 39, ninguém, pois nosso amor é tão forte como a morte, confronte com o Cântico 8 horas e 6 minutos. O noivo responde: ó minha bem-amada, tua doce voz ressoou em meus ouvidos, confronte com o Cântico dos Cânticos 2 horas e 14 minutos, teu perfume é o melhor de todos os aromas, confronte com o Ibidem 4 horas e 10 minutos. Ó, como é belo o teu rosto, confronte com o Ibidem 4 horas e 1 minuto, teus amores são melhores do que o vinho, 4 horas e 10 minutos, minha irmã, minha esposa, teus olhos são como os tanques de peixes de Ezebon, 7 horas e 5 minutos, teus cabelos são de ouro, tua face de marfim, teu ventre redondo como uma taça. 7 horas e 3 minutos, tuas vestes são mais alvas do que a neve, mais puras que o leite, mais rubras que o marfim velho, confronte com Lamentações 4 horas e 7 minutos. E teu corpo todo é delicioso e cobiçável. Vinde, ó filhas de Jerusalém, e vede, e dizei e declarai o que tiverdes visto, dizei, o que faremos por nossa irmã,
pequenina e ainda sem seios quando vierem pedi-la. Cântico dos Cânticos 8, 8, 9. Eu usarei da minha força sobre ela e apanharei seus frutos, e seus seios serão como os cachos da videira, e bidem 7 horas e 8 minutos. Vem, amada, vamos correr pelos campos, vamos morar nas aldeias, vamos andar de manhã pelas vinhas, pois a noite avançou e o dia se aproxima. Confronte com o Cântico 7, 11, 13. Inebriemo-nos com o melhor vinho e com perfumes, coroemo-nos com botões de flores. Por toda parte deixaremos alegria, pois essa é nossa sorte e nossa sina. Confronte com sabedoria de Salomão 2 horas e 5 minutos. Viveremos na união do amor com prazer e alegria, dizendo: vede como é bom, como é agradável quando dois vivem juntos em união. Confronte com Salmos 1, 3, 2, 1. Os alquimistas tomavam esse texto como uma descrição da realização da sua opus. De qualquer forma, é uma descrição do processo de individuação completo, da união final dos opostos psíquicos, uma libertação total do egocentrismo e o ingresso num estado de êxtase e de divina totalidade. O tema da união matrimonial aparece não só em experiências de êxtase como essa, ao fim da vida, mas também em sonhos que indicam a proximidade da morte. Edinger relata o seguinte sonho, daquele mesmo paciente que, perto da morte, sonhou com um homem de relva que dançava. Tudo é escuro, mas há uma certa luminosidade que não dá para descrever, e uma escuridão que brilha. No meio dela está uma mulher dourada, com um rosto quase igual ao da Mona Lisa. Agora percebo que o brilho emana de um colar que ela usa. É um colar muito delicado, pequenos cabochons de turquesa incrustados em ouro avermelhado. Isso tudo tem um grande sentido para mim, como se houvesse uma mensagem nessa cena toda, mas eu teria que penetrar no inefável. Edinger compara essa imagem da anima com a figura bíblica de Sofia, que representa a soma de todas as imagens arquetípicas eternas, as pedras preciosas, a sapientia, através de quem Deus, segundo uma ideia medieval, conhece-se a si mesmo. Ela é uma força cósmica espiritual, que nesse caso aparece ao sonhador como mensageira da morte. Alguns anos atrás, um médico casado de 52 anos procurou-me para análise. Ele estava em bom estado de saúde física e psíquica, mas sua prática profissional o aborrecia e ele queria receber treinamento para tornar-se um psicoterapeuta. Seu sonho inicial, porém, apontava para algo muito diferente. Nós consideramos o primeiro sonho trazido para análise como de especial importância, pois comumente antecipa o que ocorrerá no processo. O médico teve o seguinte sonho. Ele ia ao enterro de um homem que lhe era indiferente, e acompanhava o cortejo fúnebre ao lado de outras pessoas. Numa pequena praça quadrangular, onde havia um gramado, o cortejo parava. Nesse gramado havia uma pira, sobre a qual o caixão foi depositado e o fogo aceso. O sonhador observava sem sentir nada em especial. Quando as chamas se ergueram, a tampa do caixão abriu-se e caiu. De dentro dele surgiu uma mulher nua lindíssima. Ela abriu os braços e aproximou-se do sonhador. Ele também abriu os braços para recebê-la e acordou com uma indescritível sensação de bem-aventurança. Fiquei assustada quando ouvi esse sonho inicial. Pareceu-me que sua intenção era preparar o médico para a proximidade da morte, embora fosse ele ainda novo e cheio de energia. O que me parecia especialmente sinistro era a indescritível sensação de bem-aventurança. Depois desse sonho, porém, o médico teve sonhos normais e a análise seguiu um curso normal. Depois de um ano de trabalho analítico por motivos financeiros, ele teve de voltar a seu país, mas com a intenção de logo retomar para terminar sua análise didática. Foi então que inesperadamente recebi a notícia de sua morte. Ele teve uma gripe que se agravou e morreu devido a um ataque cardíaco na ambulância que o levava ao hospital. Mas analisemos o sonho com mais vagar. Primeiro aparece o enterro de um homem indiferente. Provavelmente ele representa o aspecto terreno ou corpóreo do sonhador, que na morte se torna um estranho, alguém indiferente, o velho Adão, que ele descartou. Essa figura corresponde ao cavalo em decomposição naquele sonho do oficial de cavalaria citado no capítulo 1. Do ponto de vista junguiano, a praça quadrada representa uma mandala, uma imagem do self da personalidade completa. A grama que cresce nesse lugar é uma alusão à vegetação enquanto símbolo de ressurreição. O caixão é colocado no fogo. Esse tema, que será discutido mais adiante, refere-se presumivelmente à dimensão psíquica dos antigos
Costumes de cremação, pois retrata um tipo de cremação que ocorre num campo verde em forma de mandala e não num crematório como os atuais. Em lugar de um morto, uma mulher nua lindíssima e que sai do caixão. Ela representa a anima do sonhador, seu lado feminino inconsciente. Ela deve ter emanado, através do efeito do fogo, do corpo morto e cremado do homem. Isso é o que os alquimistas denominariam extratio animae. Essa extração da alma também é descrita no texto de Comarius, que adotei como texto-guia para a presente sessão deste estudo. No tratamento pelo fogo, a alma, psiche, abandona o corpo escuro e mal cheiroso, ergue-se como uma nuvem e depois, como chuva sobre a terra, retoma o corpo. Esse retorno é o casamento sagrado de psique e corpo no texto de Comarius e no sonho acima, o casamento da alma com o sonhador, depois de livrar-se de seu corpo indiferente. Jung nota que de início a anima procura envolver o homem com as tarefas da vida, mas ao aproximar-se o fim desta, estando já integrada, ela se toma uma mediatriz do além, dos conteúdos do inconsciente. Nessa fase, ela adquire um aspecto espiritual religioso, tornando-se para o homem Sofia, a jovem que sofria de câncer, cuja série de sonhos foi relatada por Genevieve Elvrig, teve o seguinte sonho inicial, o mais importante de toda a sua análise. Eu estava numa torre da Suméria, com grandes rampas que subiam em zigue-zague até o topo. Ao mesmo tempo, esse lugar era também a Faculdade Estadual da Califórnia do Sul, de onde se vê a universidade. Eu tinha de escalar até o topo, o que era uma terrível provação. Quando cheguei no alto, olhei para baixo e vi espalhados pela cidade prédios do período sumeriano, romanesco, gótico e da Índia antiga. Diante de mim, abria-se um livro grande e bem encadernado, lindamente ilustrado com detalhes arquitetônicos desses prédios, frisos e esculturas. Acordei aterrorizada com a altura da torre. Em sua interpretação, V. Elvrig lembra que o zigurate sumeriano era considerado o centro do mundo, bem como o eixo que ligava o céu e a terra. No sonho, é uma imagem do self. A sonhadora deve por certo atingir um nível muito mais alto de consciência antes de poder morrer, assim como deve ter um vislumbre dos grandes aspectos históricos impessoais da psique, dos valores do inconsciente coletivo e dos processos seculares na história do desenvolvimento da mente humana. Na Suméria, no topo do zigurate, a deusa, personificada pela sacerdotisa, celebrava o casamento sagrado com seu filho amante, imagem de uma união de opostos cósmicos. Assim, o primeiro sonho, através de suas alusões, já revela o objetivo final da individuação, o hierosgamos, ainda que este só possa ser deduzido indiretamente da amplificação da imagem do zigurate. Em geral, há poucos registros na literatura referentes ao tema do casamento com a morte em casos de mulheres. Provavelmente isso se deve, em primeiro lugar, ao fato de que a literatura que chegou até nós foi, na maior parte, escrita por homens. Mas o tema do animus morte aparece em algumas obras, como por exemplo em Leonore de G. A. Burger. A lua brilha tão clara. Os mortos passam velozes. Não tens medo, meu amor? O noivo que aparece em A Morte e a Donzela de Schubert, obra 73, é um pouco menos lúgubre. Nessa obra, a morte diz à moça, apavorada: eu sou amigo, não vim para punir-te. Sê corajosa. Não sou selvagem. Em meus braços dormirás suavemente. Finalmente, há também um tipo de conto de fada no qual uma mulher se casa com a morte personificada num ser humano. Assim, por exemplo, num conto cigano, uma bela jovem vive sozinha. Seus pais, irmãos e amigos morreram. Certa vez, um simpático andarilho chega à sua casa e pede abrigo, pois em 1000 anos só dormiu uma vez. Ele passa uma semana lá e ela se apaixona. Certa noite, ele lhe aparece num sonho, que ela conta para ele. Você estava tão frio e tão branco e nós andávamos numa linda carruagem. Você tocou uma grande corneta. Imediatamente os mortos se aproximaram e o acompanharam, pois você era o seu rei e trajava um belíssimo casaco de raposa. O andarilho responde: esse é um péssimo sonho, e comunica que deve deixá-la, pois faz tempo que no mundo ninguém morre. A jovem o força a revelar quem é. O andarilho diz: muito bem, então você tem de vir comigo, eu sou a morte. A Jo vem fica tão apavorada que acaba morrendo. Na história bretã, a esposa da morte, o Margarete, uma mulher solitária com mais de 40 anos, casa-se com um desconhecido, que repentinamente surge do nada.
Ele a leva consigo, obriga-a a deixar o irmão mais jovem, que é também seu afilhado, dizendo-lhe que fosse visitá-la de vez em quando. Eles caminham por muitos meses rumo ao leste e finalmente chegam a uma edificação cercada de altos muros. É o Castelo do Sol Nascente, sua casa. Lá Margaret tem tudo o que deseja, mas durante o dia fica sozinha, esperando o marido voltar. O resto da história é sobre as experiências do afilhado que a visita e acompanha a morte em seu misterioso trajeto diário no além. Esse trajeto de um dia, porém, dura 500 anos, de modo que o irmão não pode mais voltar para casa, devendo permanecer para sempre no outro mundo. Ele observa que a morte, tanto na chegada ao castelo como na partida, esbofeteia Margaret 3 vezes. Quando o afilhado lhe pergunta, ela lhe diz que as bofetadas são beijos. É como se no além os valores afetivos fossem reavaliados, o que condiz com o fato de que alguns povos retratam o reino dos mortos como um mundo invertido, no qual as pessoas ficam de cabeça para baixo. Deveríamos também mencionar a figura do grande pastor cósmico ou mestre de esgrima, embora nenhum casamento seja mencionado no martirológico conhecido como Passio Perpetuae Felicitatis. Essa figura aparece num sonho em que oferece à condenada perpétua uma comunhão de queijo e leite e num segundo sonho, maçãs douradas. Ela não se casa com ele pois, como já mencionamos, a incidência do tema do casamento com a morte é menos frequente no caso das mulheres. O simbolismo do casamento com a morte foi ricamente elaborado na antiga Pérsia, tendo sobrevivido até o misticismo persa medieval. Nessa tradição cultural, cada indivíduo encarnado na Terra possui um anjo da guarda no céu, geralmente sem saber, sua Daena, filha da Sofia Cósmica, Senta Night. A Daena é seu alter ego celeste, sua imago animae, o espelho da sua fisionomia terrena. Ela é feita de suas boas ações que se originam de sua imaginação ativa, ou seja, de seus bons pensamentos. Quando um homem morre, ela aparece como uma linda jovem que o encontra na Pontec de Shiva no Aien, e o acompanha até o outro lado. Na verdade, ela é o próprio órgão visionário da alma, a luz que a alma emite e que permite ver. Nesse sentido, ela é a religião dos mortos. Ela se revela a estes como sua própria fé no sentido de que foi ela que os inspirou, foi para ela que eles responderam e foi ela que os guiou, os confortou e que agora os julga. Ela é também a imagem que eles estavam destinados a se tomarem. Ela é glória, vitória e destino. Ela é o aspecto eterno no homem mortal. Esse aspecto arquetípico da anima da morte também se encontra em sonhos e visões de homens contemporâneos que vivenciam a anima como um demônio que arranca a pessoa moribunda da vida ou como bem-vinda amante que a transporta para um mundo melhor. O sonho seguinte, de um homem que morreu de um ataque cardíaco repentino 3 semanas depois, é um exemplo do aspecto demoníaco. Esse homem teve um casamento infeliz, mas tentou por toda a sua vida mantê-lo segundo os padrões cristãos convencionais. Esse é o sonho. Ele estava numa igreja ao lado da mulher, aparentemente para casar de novo ou reconfirmar o casamento. Mas à sua frente erguia-se uma parede branca vazia. O oficiante era alguém que ele conhecia na realidade, um homem bastante decente, porém neurótico e depressivo. De repente, uma lindíssima cigana entrou em cena, amarrou o padre com cordas e começou a puxá-lo para fora. Ao mesmo tempo, ela olhou para o sonhador com olhos inflamados e lhe disse: "E quanto a você já? Estou perdendo a paciência." Como dissemos, logo após esse sonho o homem morreu. Sua anima estava zangada porque ele não a amou e suprimiu por completo seu eros em nome da convenção. Ela então tornou-se um demônio da morte, assim como a figuração grega em que esta aparece como um ser feminino com forma de pássaro, a metade superior sendo humana, a terrível Queres que levava para o Hades a alma dos mortos. Mas esse mesmo tema costuma aparecer num ambiente mais alegre. Outro homem relativamente jovem, que veio a falecer repentinamente devido a uma parada cardíaca enquanto esquiava, relatou o penúltimo sonho que teve, 2 semanas antes de morrer. Numa festa de família, ele encontra uma mulher e imediatamente sabe que ela é a mulher para ele, embora nunca a tivesse encontrado na vida exterior. Ela é muito atraente fisicamente, mas é mais do que isso. Ele sente que ela personifica os requisitos básicos para um relacionamento, que ela é independente dele e ao mesmo tempo extremamente íntima. Aonde quer que vá, ela lhe oferece a mão e obviamente gosta da sua companhia, mas nisso tudo não há nada de forçado.
Eles vão juntos a uma loja na cidade e cada momento que passam juntos é de pura alegria. Bárbara Hanna nota com razão que esse encontro com a Anima não alude necessariamente à morte, mas analisado após o evento, percebe-se que o tema do casamento com a morte está sugerido no sonho. Foi esse o caso de Sócrates, que na prisão sonhou com uma mulher radiosamente alva. Ele compreendeu a imagem como o anúncio de sua morte. Essa relação entre morte e Eros era bem conhecida na Grécia Antiga. Artemidoro dizia que sonhar com um casamento pode significar morte, pois ambos são encarados como momentos críticos da vida e um sempre sugere o outro. Eros e Hipnos, sono, e Thanatos, morte, são irmãos frequentemente intercambiáveis na iconografia, e a tumba ou sepultura ocasionalmente é chamada tálamos, câmara nupcial. Uma reminiscência dessas antigas concepções pode muito bem ter sido preservada no belíssimo poema romeno Balada de Mioritza, no qual dois homens invejosos planejam assassinar um belo pastor porque este é mais corajoso e dono de rebanhos maiores. Pastor tem uma ovelha leal e clarividente que lhe conta o que vai acontecer. Ele então diz para a ovelha: enterra-me na minha terra, junto com meus pertences, e põe flautas em minha sepultura que o vento há de fazer soar. Não contes aos rebanhos que fui morto. Diz apenas que eu casei. Rainha sem um segundo. Promessa do mundo. Que nesses casamentos aí, uma estrela passou voando. Duque acima do trono. Segurei minha coroa. A lua em elegância. O sol, seu curso. As grandes montanhas, minhas faias. Minhas testemunhas, as faias. Aos hinos das vozes. Aves da floresta. Que eu tinha para velas. As estrelas virgens. Milhares de pássaros. E estrelas irregulares. Esse é o casamento com a morte, a união da alma com o universo, com a anima mundi no ventre da natureza. O pastor faz então seu pedido à ovelha, que diga para sua mãe, caso esta o procure, que simplesmente se casou com uma rainha, e nada mais. Sua intenção é poupá-la e não dar garantias de que voltará a viver neste mundo. Pastor voltou à grande mãe, a natureza. A maioria dos intérpretes considera que esta balada é sobre um homem morto e sua incorporação à totalidade da natureza. Mas seria mais acurado compreendê-la como um casamento com a anima, com a dimensão cósmica da psique inconsciente. Há uma canção folclórica ucraniana que contém o mesmo tema, embora de forma simplificada. Nessa canção, um guerreiro à beira da morte diz a seu cavalo: relincha bem alto. Aí vem minha velha mãe. Não lhe contes, meu corcel, que morri assassinado. Conta-lhe, corcel meu, que conquistei, e tomei uma noivinha, a cova no campo aberto. E numa canção folclórica turca, o morto diz a seus pais: ontem eu me casei. Ontem à noite bem tarde. A mãe mundo é minha noiva. Minha sogra é a sepultura. Como sabemos, a anima num homem está intimamente ligada à imago materna, e é por essa razão que a noiva da canção é também a mãe mundo, uma anima mundi ao mesmo tempo mãe e noiva. Para o morto. Na Grécia Antiga, como já foi mencionado, a câmara mais recondita da sepultura se chamava talomos, câmara nupcial. Os muros das tumbas etruscas eram decorados com cenas dionisíacas, muito coloridas, cenas de danças, música e festas como nas celebrações nupciais. A cultura egípcia, tão rica em suas imagens, usava o mesmo tema. As tampas e o fundo dos caixões eram quase sempre pintados com representações de Nut, a deusa do céu, para que o morto repousasse literalmente em seus braços, ou então Ísis era retratada no lado externo da tampa e Néptis na face interna. Nas horas de vigília de Osíris, o pranteador se dirige ao morto na quinta hora dizendo o seguinte: levanta-te, meu senhor, assim fala tua mãe Nut, repara que venho para proteger-te, tua mãe desfralda o céu sobre ti. Deixa o teu corpo mais belo que o dos outros deuses. Alça o teu trono acima daquele dos transfigurados. Para a 7ª e a 8ª horas do dia, a liturgia é a seguinte: ó Osíris, o primeiro do oeste, tua irmã Ísis vem em tua direção, exultante de amor por ti, e te circunda com sua magia protetora. Tua irmã Néptis vem em tua direção, ambas te protegem. E na 12ª hora, levanta-te, meu senhor, ó quão belos são teus membros, ó quão bondosa é esta mulher para tua cá, ó quão belo é teu repouso, ó tu ser vivente, tuas companheiras te envolvem num abraço. E finalmente na 10ª hora noturna,
O Osíris, o primeiro dos ocidentais, Isis te cura, Neptis te abraça. Tu és o magnífico Deus junto a elas e possuis o que elas te dão. O misticismo natural da balada de Mioritza provém de antiquíssimas ideias originárias da Ásia e posteriormente disseminadas por toda a bacia mediterrânea oriental, Creta, Chipre, as Cícladas, o território minoico, etc. Em muitas sepulturas dessas regiões encontramos a imagem da grande deusa ladeada por pombos, touros, cobras, etc. Os mortos são colocados sob sua proteção para o renascimento da vida. Na Idade do Bronze, como já foi mencionado, os cadáveres costumavam ser depositados em pitoi, grandes recipientes para armazenamento, no interior dos quais, como sementes de trigo, aguardavam a ressurreição. Há vasos cipriotas que trazem a imagem de um casal, que poderia perfeitamente representar o falecido e sua companheira ou hierosgamos de um casal divino. As pombas que o acompanham representam o poder da grande deusa do amor. O tema do hierosgamos associado à morte, em termos psicológicos, faz parte de um mundo em que prevalecem a grande deusa ou deusa-mãe, e o princípio feminino de Eros. Já o mesmo tema parece ser menos importante em culturas guerreiras ou patriarcais.